Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Ricardo Zanella, mais conhecido como Popó aqui na minha cidade, e hoje nós vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que ele faz um chamado para a gente viver para agradar a Deus. Então, vamos lá. Vivendo para agradar a Deus. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e, de fato, assim vocês estão procedendo. Agora pedimos e exortamos a vocês, no Senhor Jesus, que cresçam nisso cada vez mais, pois conhecem os mandamentos que demos a vocês pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E, de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos do que são de fora e não dependam de ninguém. A vinda do Senhor. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não procederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Então, vamos lá. Aqui no capítulo 4, Paulo entra em instruções bem práticas de vida. Esse capítulo tem dois blocos principais: a santidade no viver e a esperança diante da morte. A gente estruturar a primeira parte do capítulo 4 é um chamado a viver de forma agradável a Deus. Paulo começa lembrando que eles já estavam andando de forma correta, mas poderiam progredir ainda mais. A ideia é não parem onde estão, avancem sempre. Paulo toca em algo bem específico: evitar imoralidade sexual. Ele defende que cada um deve controlar seu corpo com santidade e honra, não em paixões descontroladas como os que não conhecem a Deus. Saber controlar os nossos desejos carnais. O recado é claro: não tratar os outros como objeto, mas com dignidade. Ele também lembra que desrespeitar essa orientação não é apenas ofensa às pessoas, mas ao próprio propósito divino. Tem um amor fraternal. Paulo elogia o amor deles uns pelos outros, mas pedem que aumentem ainda mais. Amor aqui é visto como algo em expansão constante, não limitado. Sempre amarmos aos outros, cada vez mais, uns aos outros. Trabalho e vida responsável. Ele dá um conselho prático aqui: viver com tranquilidade, cuidar da própria vida e trabalhar com as próprias mãos. A ideia é que não dependam de ninguém e mantenham um bom testemunho diante dos de fora. Ou seja, vai cuidar da sua vida. Cada um cuida da sua. Ter esperança na ressurreição. Esse é um dos trechos mais conhecidos. Paulo fala para não ficarem tristes como quem não tem esperança quando alguém morre.
Ele ensina que assim como Jesus ressuscitou, os que morreram também ressuscitarão quando ele voltar. Os que estiverem vivos nesse dia não terão vantagem. Todos participarão juntos desse evento. O foco é consolar. A morte não é o fim, há continuidade. Apocalipse diz isso. A mensagem central do capítulo é uma vida santa, controlar os desejos e viver com dignidade, ter um amor crescente, nunca estacionar no cuidado ao próximo, estar sempre em frente. Trabalho e responsabilidade, não viver à custa dos outros, e a esperança na morte. Encarar a perda com confiança de que não é definitiva. Aplicação prática para esse capítulo, ele traz princípios universais. A gente tem uma disciplina pessoal, quem controla seus impulsos constrói relações mais saudáveis. O amor como prática crescente, é sempre possível amar mais e melhor. Autonomia e dignidade no trabalho, ser útil, produtivo e não sobrecarregar os outros. É a esperança diante da morte. A vida não precisa ser vista como um ciclo vazio que termina do nada. Viver com perspectiva maior traz consolo e força. Em resumo, aqui temos um guia de como viver com integridade no corpo, no coração, no trabalho e até diante da morte. A morte não é o fim, a morte é o começo. São mais uns dos ciclos que nós passamos na vida. É isso, gente. Vamos para cima, continua estudando, continua avançando. Se essa mensagem chegar para uma pessoa e essa pessoa deixar Deus entrar na vida dela, então já valeu. Bora, tamo junto.